Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Continuando nossos estudos de Química Orgânica, na aula de hoje, nós vamos então entrar na nossa primeira função orgânica, que são os hidrocarbonetos. Terminando aquela revisão, a gente vai ver que eu vou resgatar vários conceitos que foram revisados aqui com vocês para a gente fazer esse estudo, né? Os hidrocarbonetos, gente, eles tratam dos compostos que são formados apenas por esses dois átomos. Fala assim, mas só dois átomos? A gente vai estudar um grupo de funções orgânicas formadas por dois átomos. Vocês vão ver que a afinidade entre esses dois átomos é tão grande que eles formam infinitos tipos de compostos, né? Vários tipos de compostos. E aí, esses hidrocarbonetos eles podem ser classificados em dois tipos, né? Os alifáticos e os aromáticos, né? Os alifáticos são aqueles que lembram gordura, óleo, né? E os aromáticos são aqueles que possuem anel aromático em sua estrutura. A gente depois vai ver isso daí. Dentro dos alifáticos, a gente tem os alcanos, os alquenos e os alquinos, né? Como compostos de cadeia aberta, e os compostos cíclicos têm o cicloalcano, cicloalqueno e cicloalcinos, ok? E os compostos aromáticos são aqueles de cadeia cíclica e insaturada, tá? Esses são os compostos aromáticos, certo? E para a gente estudar os compostos aromáticos, a gente vai começar com o mais simples, aquele que tem apenas um carbono, metano. Para tentar desvendar essa estrutura, o Van Hoff e o Lebel, eles propuseram que essa molécula ela estava no centro de um tetraedro, né? No centro de um tetraedro, e isso eles, com base aí na estrutura desse composto, eles propuseram essa estrutura, né? Mas não consegui explicar o porquê disso, né? O porquê dessa geometria dessa forma. Uma energia de ligação carbono aqui, hidrogênio, é uma energia de ligação muito forte, indicando que essa ligação é bem estável, né? E a gente fazendo a configuração eletrônica do carbono, tema que a gente já revisou, essas configurações eletrônicas, né? O composto com 6 prótons, o átomo eletricamente neutro, né? Ele vai ter também 6 elétrons, então a configuração eletrônica dele fica 1s2, 2s2, 2p2. E aí, se a gente for olhar a camada de valência dele, que é a última camada, ele está com o orbital S preenchido, o orbital P, que a gente viu que ele subdivide em Px, Py e Pz, tem apenas 2 orbitais. Se fosse para fazer aqui, então, se fosse para esse átomo fazer ligações dessa forma, né? Se ele fizesse ligações dessa forma, a gente esperaria que o carbono fizesse duas ligações, né? Uma para preencher esse orbital e outra para preencher esse orbital aqui. E ele poderia fazer aquela outra ligação em que o par de elétron vem de outro átomo, né? Então seria de 2 ou 3 ligações com essa estrutura. Então, e uma outra coisa também, né? Foi comprovado que ele já tinha as 4 ligações do metano. O Van Hoff e o Lebel, eles já comprovaram isso, né? No slide anterior a gente viu essa questão. Tá aqui a estrutura do metano. A gente precisa de uma nova teoria, uma nova abordagem sobre esse átomo de carbono para conseguir explicar essa estrutura. E aí a gente pode fazer essa explicação através da promoção, excitação de elétrons. Se eu colocar aqueles orbitais em ordem de energia, num gráfico de energia, tá aqui a energia desses orbitais, ó, eu posso representar que quando esse orbital recebe esses elétrons presentes nessas camadas mais internas, eles recebem energia, eles podem ser promovidos, né? Promoção, excitação de elétrons, ele muda de nível. Com base nessa promoção de elétrons, a gente teria um orbital S e 3 orbitais P. Isso daqui, gente, fala assim, mas como? Por que acontece isso, né? Eu coloquei esse parágrafo justamente para deixar isso justificado, porque a energia com uma ligação a mais compensa essa energia gasta para excitar esse elétron. Então é um balanço de energia que no final é muito favorável, certo? É exatamente isso que eu coloquei aqui para vocês. Mas mesmo assim, se a gente for considerar aquelas 4 ligações idênticas do tetraedro, que eles ainda não conseguiram explicar aqui, ela ainda não vai ser possível de ser explicada. Por quê? Vai ter uma ligação formada por um orbital 2s, 3 ligações por orbital p. Essas ligações vão ser diferentes. E lá no metano, todas as ligações são iguais. Como que a gente
explica isso? A mecânica quântica, então, propõe esse método de hibridização de orbitais, que é o método que consegue explicar muito bem essas estruturas. Então, a gente vai ficar aplicando essa teoria aí, essa questão da hibridização, em várias partes aqui da química orgânica, né? Que ela é satisfatória para explicar essa questão desses orbitais. Primeiro, a gente tem que lembrar das formas dos orbitais, né? Peguei essa figura aqui para mostrar para vocês, ó, o orbital 1s mais interno, esférico. Isso não é rígido, né, gente? É só uma região em que o elétron movimenta, na maior parte do tempo ele movimenta nessa região. Uma região de probabilidade. Isso é o conceito de orbital, certo? Os orbitais P já têm formatos de halteres, né? Px, Py e Pz, cada halter sendo um orbital, é uma região onde o elétron circula, certo? Aqui o 2s, já uma camada mais externa, camada, na verdade essa aqui que eu mostrei é a 2s, a 1s é essa escura aqui no interior, né? E a 3s aqui mais externa ainda e por aí vai, né? Então os elétrons mais externos vão estar em orbitais mais energéticos, ok? Então, em cima disso, está aqui o formato do orbital S separado e aqui o formato dos orbitais P separados, para a gente entender o que ocorre aqui nessa estrutura, né? Vamos fazer essa configuração eletrônica aqui novamente. Então, com essa configuração eletrônica em ordem de energia, a gente pode discutir melhor a energia dos orbitais do carbono. Primeiro, aquela promoção do elétron, né? Ele está no nível mais interno de energia, recebe energia, ele pode ser promovido para um nível mais externo, um nível excitado, ok? Só que essa teoria não conseguia explicar bem porque são orbitais diferentes, né? E a mecânica quântica vem falando que esses orbitais eles podem ser combinados, formando um orbital híbrido, com energia intermediária entre eles. Então tá aqui, ó, eu posso combinar a energia do orbital S com o orbital P e criar um novo orbital sp3. O 2s deixou de existir, o 2p deixou de existir, achando um orbital de melhor energia. Agora sim, né, esse orbital sp3 ele tem 4 orbitais iguais, né, 4 orbitais de mesma energia, orbitais degenerados, que possibilita a formação de 4 ligações iguais, né? Então, tá aqui. Qual que é a cara desse orbital sp3? Ué, ele é filho do orbital S, que é esférico, e do orbital P, que é em forma de halteres. Então, com certeza, ele vai parecer um pouco com cada, né? Ele parece mais com P, né? Que ele tem 3 tipos de... Ele tem 3 subdivisões de orbital, Px, Py e Pz, mas é uma combinação entre os halteres e a esfera, formando essa estrutura. E esses orbitais sp3, com esse formato, eles se combinam de forma, para diminuir a repulsão entre as nuvens eletrônicas, eles se combinam de forma que dá essa geometria tetraédrica com essa angulação de 109,5. É a angulação que permite maior estabilidade para essa estrutura, angulação e geometria, ok? Então a gente tem a geometria tetraédrica. E assim a gente consegue então estudar, desvendar essa estrutura do metano, né? A menor repulsão possível é justamente esta geometria. Então já está comprovado, o carbono, quando ele está formando então as 4 ligações sigma lá com o hidrogênio, lembra que eu fiz para vocês até um desenho, né? Falando que quando a gente tem uma ligação frontal, essa ligação é do tipo sigma. Então, se a gente imaginar isso aqui sendo o átomo de carbono e esse sendo o átomo de hidrogênio, está aqui onde eles estão, os elétrons estão combinando, são ligações do tipo frontais. Então, a gente tem aqui essa estabilização, né, a ligação frontal através de interpenetração do orbital híbrido sp3 com o orbital s do hidrogênio, certo? E essa ligação química dá essa geometria do tipo tetraédrica, certo? E vai ter também a menor repulsão possível, justamente por isso que tem essa combinação. Uma outra questão aqui, né, que eu deixei aqui de comentar aqui com vocês, é o seguinte, que os hidrocarbonetos, então, do tipo alcano, a gente vai estudar isso na próxima aula,
os hidrocarbonetos do tipo alcanos, eles só têm ligações sigma, né? Então a gente tem aqui um exemplo aqui de alcano, ó. Por exemplo, o etano, formado aqui ligação carbono-carbono, ligação sigma, carbono-hidrogênio, ligação sigma também, hibridização do orbital sp3, carbono do tipo sp3. Então, os alcanos são aqueles hidrocarbonetos que só apresentam ligações sigma e a única tipo de hibridização dos carbonos é sp3. Então, qual que seria a geometria desse carbono aqui? Se é sp3, é uma geometria tetraédrica. E desse aqui, se é sp3, também é uma geometria tetraédrica. Ok? Então, em cima disso aí a gente faz essa discussão, né? Agora ele fala aqui, ó, sabendo a hibridização do carbono, explica a formação do metano, propondo um desenho do preenchimento dos orbitais e arranjo espacial. É resumir essas informações dessa aula, explicando essa estrutura do metano, né? Colocando aí o preenchimento dos orbitais, então você vai pegar lá o carbono sp3, desenhar os 3 carbonos sp3, o carbono sp3, desculpa, com os 4 orbitais combinados, um s e 3p, estava lá com essa configuração, e depois vocês colocam o preenchimento com os elétrons do hidrogênio e vai discutindo essa questão aí desse arranjo espacial. Tá joia? Então, é isso. Qualquer dúvida, gente, eu estou à disposição. Certo? Um abraço e até a próxima aula.